Provavelmente você já deve ter ouvido falar de um personagem muito peculiar chamado Radcliffe, principalmente se você já leu aquela famosa saga chamada Crepúsculo, que detonou o coração de muitas adolescentes na época, inclusive o meu, mas a gente passa essa parte. Bom, mas pra você que não sabe, é que a Bella, personagem principal do Crepúsculo, falava o tempo inteiro nesse Radcliffe e vez ou outra assimilava o romance dela com Edward ao romance que esse tal de Radcliffe tinha com Catherine, então protagonistas do livro O Morro dos Ventos Uivantes. Mas Carol, tanta coisa boa pra falar desse livro e você vem logo falar de Bella e Edward, Crepúsculo, mimimi. Esse livro merda, essa escritora merda, mimimi. Mas é claro, meus jovens, porque depois que Crepúsculo foi lançado aqui no Brasil, o que mais se via nas livrarias eram edições e edições de O Morro dos Ventos Uivantes, porque eu tenho certeza que muita gente que leu O Morro dos Ventos Uivantes naquela época foi por causa da nossa querida e apática Bella Swan. Eu fui uma das exceções que não leu o livro nesta época, porque depois que eu cresci um pouco, que eu amadureci em relação à literatura, eu não queria ver Crepúsculo em canto nenhum, muito menos ver o romance de Emily Brontë na minha frente. Bom, apesar desse meu probleminha aí, pessoal, com a obra, não podemos negar que o livro é um clássico tão clássico que já rendeu mais de 5 adaptações cinematográficas e televisivas. Bom, sem falar nas inúmeras edições e traduções que foram lançadas. Aqui no Brasil, a primeira que saiu foi em 1938 e foi traduzida por Oscar Mendes através da editora Globo. Já a obra original foi lançada na Inglaterra em 1847 e, infelizmente, foi o único romance da escritora inglesa Emily Brontë. Mas também imagina se essa mulher lança mais livros maravilhosos como esse, né, amores? Emily, que além de ser escritora também foi poetisa, nasceu em Yorkshire e teve mais 2 irmãs que se aventuraram a escrever livros. Bom, vocês já devem também ter ouvido falar delas, que se chamam Anne e Charlotte. O romance de época Jane Eyre, que foi escrito por Charlotte, e Agnes Grey, que foi escrito por Anne, também se tornaram clássicos mundiais e são desejados e adaptados até hoje. Olhando assim, até parece que ser uma escritora mulher no início do século XIX foi uma coisa fácil, mas não foi isso que aconteceu. Se as coisas estão difíceis pra gente nos tempos atuais, imagine para as mulheres daquela época, não é mesmo? Elas sofreram preconceito sim, para driblar isso elas usaram um bom e velho pseudônimo. Em 1846 elas lançaram o primeiro livro juntas. A coletânea de poemas foi um fiasco de vendas e um fracasso editorial, mas aí depois disso cada uma resolveu se aventurar sozinha no próprio livro e deu muito certo. E por incrível que pareça, naquela época O Morro dos Ventos Uivantes foi completamente ignorado pela crítica. Quem teve sorte dessa vez foi sua irmã Charlotte, autora de Jane Eyre. Já os críticos diziam que O Morro dos Ventos Uivantes passava um clima muito rústico e que a dureza dos personagens incomodava. Bom, infelizmente eu não posso negar isso, porque se tem uma coisa que esse livro essa coisa é pesada. Bom, apesar disso, inspirou cineastas no mundo inteiro e até ganhou uma versão de música com o seu nome, Wuthering Heights, que quer dizer O Morro dos Ventos Uivantes. E foi interpretada por Kate Bush de uma forma que passou bem o clima do livro. Mas por que será que um livro com um clima tão pesado, com violência contra a mulher, contra crianças e contra animais fez tanto sucesso? Bom, isso você só vai descobrir depois da vinheta. Vamos falar de uma história nada convencional, cheia de ódio e muitas tragédias. Se você espera ler um livro de romance, de amor, desista, porque O Morro dos Ventos Uivantes passa bem longe disso. Vamos falar sobre obsessão. E quem nos apresenta todos esses fatos é a governanta, que viveu bastante tempo para assistir todas as tragédias e o ódio de uma família em decadência. Bom, no começo a gente fica praticamente perdido, porque os personagens já estão crescidos e completamente odiosos e têm vontade de matar todos eles. Bom, apesar de muito rico e muito arrogante, Radcliffe foi um cara que saiu da lama, que foi adotado pelo patriarca da família Earnshaw enquanto viajava a trabalho. Sem saber da sua procedência ou do seu nome, ele coloca o nome da criaturinha de Radcliffe. Bom, em momento nenhum se sabe ou se diz de onde esse menino veio. Algumas pessoas acreditavam que ele era um cigano, mas nada foi comprovado. Earnshaw, que era o pai de família, o amava bastante e o mimava mais do que o seu próprio filho, que era o Hindley, e ficou bastante ciumado. Bom, o contrário aconteceu com a sua filha Catherine, que apesar de muito nova para pensar nessas coisas, ficou completamente apaixonada por Radcliffe e aparentemente era algo recíproco. E para completar, os dois eram muito parecidos em relação ao comportamento, por serem mimados e mal educados mesmo. Bom, enquanto isso, Radcliffe se reprimia na frente do seu pai adotivo, mas já nutria um certo ódio por Hindley e fazia pequenas humilhações, assim, aquelas coisas de menino levado, né? Ele já odiava. Mas aí o que é que aconteceu? Um dia todo mundo morre, né? E o pai e a mãe de Catherine morreram. E foi aí
que Hindley começou a praticar humilhação de verdade com o tal Radcliffe. Aí o menino virou uma praga. Mas após alguns acontecimentos muito sérios que magoaram o coraçãozinho da pessoa, ele foge do Morro dos Ventos Uivantes e quando volta rico e com o diabo no couro. Toma a propriedade para si, humilha e maltrata todas as pessoas, animais, até o vento aquele homem maltrata que ficaram na propriedade. E como não poderia deixar de ser, ele vai infernizar quem? Catherine, que já estava casadinha lá, quietinha, no cantinho dela. Ele foi infernizar a menina. Bom, e como aparentemente ela só casou por interesses financeiros, ela não amava o seu marido, que se chama Edgar Linton, que era um dos inquilinos, né, do dono da propriedade do Morro dos Ventos Uivantes, que é uma granjazinha que fica ali pela área, e ela se casou com ele por causa de dinheiro mesmo, porque ela era apaixonada por Radcliffe, mas Radcliffe não podia, né, dar sustento a ela, então ela fez o quê? Vou casar com o rico, menina, porque eu não vou ficar aqui na pindaíba. Bom, depois disso, a obsessão entre os dois, porque a obsessão não é amor, não venha me dizer que isso é amor, porque é obsessão, é uma cilada, Binho. Catherine até chega a dizer que a alma dela e a de Radcliffe são iguais, uma sentença que assusta bastante. Depois de vários acontecimentos que eu não vou citá-los aqui para não dar spoiler para vocês, porque eu fiquei surpresa, gostei muito de não saber daquilo antes, Catherine tem um filho e acaba morrendo. E para se vingar do ódio que ele sentia pelo marido dela e por todas as outras pessoas que estavam ao redor dela, que deixaram ela morrer, ele acaba se casando com Isabela, que era a cunhada de Catherine, irmã de Edgar, marido dela. É uma novela mexicana. Bom, depois de saber a qualidade de marido que tinha, a pobre da Isabela foge, porque ela casou assim meio que vendada, porque ela estava completamente apaixonada por quem? Pelo diabo. Bom, claro que isso iria dar uma bela novela mexicana, que até rolou uma teoria freudiana nisso aí. Bom, segundo Linda Gold, que usou teorias freudianas para especificar o que cada um aí é nessa história, Radcliffe seria o ID, ou o impulso, Catherine seria o ego, e Edgar, que era o marido dela, seria o superego. Eu vou explicar. Agora vocês me dão licença que eu vou dar uma lidinha aqui, vou dar uma colada, porque não tem como decorar isso aqui não, menina. Não tenho capacidade pra isso não. Vamos lá. O ID, que seria Radcliffe, né, o impulso que eu tinha falado pra vocês, não é afetado pelo tempo, o qual parece não existir. Faz sentido. Catherine, que é o ego, relaciona-se com outras pessoas, veja bem, e testa o ID contra a realidade, né, que não é afetado contra o tempo. É o rei das pirocas toda. E Edgar, que é o superego, representa as regras do bom comportamento e da moral. Essa tal dessa linda é genial, gente. O Morro dos Ventos Uivantes fez e faz muito sucesso porque é uma história extremamente real. Nenhum personagem aqui é perfeito. Todas as qualidades e os defeitos são mostrados, principalmente os defeitos. O ser humano puro é descrito nessa obra que desperta ódio, agonia, tensão e raramente um pouquinho de alegria ali quando algum filho da puta morre. Bom, tenho certeza que você já ouviu alguma história real, né, sobre o ódio e a vingança que move o ser humano e desperta todo tipo de tragédia em uma família. Dizem que uma obra faz sucesso pela identificação do público com ela. Eu tenho certeza que Emily Brontë usou muito deste artifício para escrever um dos maiores clássicos do mundo. Se você gostou dessa resenha, desse vídeo e desse livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, é só deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos que já tenham lido esse livro ou que pretendem ler. Deixem seus comentários aqui também na caixinha dos comentários para essa pessoa ficar feliz, que eu adoro responder os comentários de vocês. Quem me segue no Twitter sabe que vez ou outra eu sento e respondo tudo de uma vez. E se você se interessou em comprar esse livro, essa edição maravilhosa da Martine Claret, é só acessar os links que eu vou deixar aqui no box de descrição e comprando por eles qualquer livro, esse ou outro, você ajuda o canal com uma pequena comissão que vai render o quê? Vai render sorteio, vai render qualidade de vídeo melhor, vai render tudo melhor pra vocês. Então, ajuda essa pessoa aqui. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.